Isso trouxe para o Prates uma confusão mental. O Prates não conseguia entender o que vinha do outro lado, quais perguntas que o Ian Gary ia fazer, e ele ficava tentando prever essas perguntas. E na luta principal, Ian Gary, né, o 7º do ranking, aí, venceu o Carlos Prates, que vinha invicto, né, no UFC. O Gary, muito se esperava, né, Carlão, que o Gary falava ali que o Prates, né, ia ter um domínio em pé e tal, era uma coisa mais ou menos clara, mas o Gary, cara, foi realmente lutador de MMA, né, cara? O volume que ele jogou, os chutes que ele botou na mão, que você colocou muito bem, né? O lance do chute no braço vai minando o striker, né? Ele fez bem esse jogo com esse golpe aí, ó, né? A mão forte do Prates estava sendo atacado o tempo todo. Te surpreendeu o Ian Gary, Carlão? Eu sempre falei que seria uma luta difícil. Eu falei assim, cara, vai ser uma luta difícil, uma luta complicada. Via realmente, na minha opinião, um favoritismo para o Prates, porque ele é um cara mais letal, mas a aplicação tática, aí, com os chutes, com as variações de tentativas de queda, a hora boxeava, a hora chutava, a movimentação, isso trouxe para o Prates uma confusão mental. O Prates não conseguia entender o que vinha do outro lado, quais perguntas que o Ian Gary ia fazer, e ele ficava tentando prever essas perguntas. E nessa de prever, ele acabava sendo golpeado, acabava perdendo o time dos contragolpes, ele não conseguiu usar a envergadura, que é um ponto forte que ele tem a favor dele, ele ficou mais inibido, não conseguia soltar os golpes, com medo dos chutes, principalmente na cabeça, que o Ian Gary lançava, ou seja, o Ian Gary foi muito inteligente, muito aplicado taticamente, e para um cara que treinou 25 dias, para essa luta, ele entregou 3 rounds intensos. 3 rounds intensos. E aí, a partir do 4º e 5º round, ele caiu de produção, natural, porque ele não teve um camp completo, isso é um ponto que a gente tem que sempre colocar, não pode deixar desapercebido isso. Ele teve um camp completo, então ele conseguiu entregar 15 minutos intensos, de muito volume, muita precisão, muita aplicação tática, não deixou o Carlos Prates entender a luta, o Carlos Prates sempre numa jogada atrás, e aí no 4º e no 5º round, eu creio que ele voltou com um jogo mais, vou tentar agarrar, fazer aquele jogo que nós pensávamos que ele fosse fazer desde o início. Ele propôs no 4º e 5º jogo que nós pensávamos que ele fosse fazer desde o início. Só que ele estava mais cansado, mais lento, e em contrapartida, o Carlos Prates, que é um lutador perigoso, como nós sabemos, um nocauteador, um cara letal, o Carlos Prates, ele acendeu o sinal amarelo. Vou perder a luta, tenho que nocautear. É isso, é o senso de urgência. Foi para cima com tudo, propôs mais luta, trouxe mais perguntas, trouxe dificuldade, mas o Gary teve coração, teve raça, conseguiu controlar o ímpeto e as investidas aí do Carlos Prates no momento final e conseguiu aí essa vitória. Foi uma boa vitória, uma vitória assim realmente com V maiúsculo, ganhou um prospecto, ganhou um cara que estava todo mundo meio que receoso de lutar com ele, um cara que é perigoso, que é o Carlos Prates, mas o Gary, primeiro que ele atendeu ao telefone vermelho, pediu a luta. Isso é o primeiro ponto a ser falado. O segundo ponto, que não só aceitou a luta, mas fez um planejamento estratégico muito bem feito e o melhor, a aplicação tática primorosa. Por isso o Ian Gary venceu com V maiúsculo. Exatamente. O Pedro Rodrigues lembrando aqui, ó, o Gary se mostra um cara que está sempre treinando. Foi chamado para 2 short notice e fez 10 rounds de maneira competitiva. Galera, com Shavkat Rakhmonov e Carlos Prates, né? Então, também olhando agora o copo pelo lado cheio, né? A gente também tem que reconhecer que o Carlos Prates, mesmo perdendo, ele saiu fortalecido, ele mostrou que ele é um top 10, né? Ele não é um 13, ele é um top 10. Ele lutou com um cara que merece estar aí já, de repente, aí no top 5, de maneira extremamente competitiva, quase vira o último round, né, cara? Então, acho que foi uma luta onde os dois saíram valorizados, né, Carlão? O Carlos Prates sempre foi um cara valorizado pelo próprio Dana White. Né? O Dana White sempre fala que o Carlos Prates sempre está no assunto deles lá, nas estratégias de luta, é um cara que eles gostam de ver lutar.
é um cara que nocauteia, propõe luta, as pessoas gostam do estilo dele e sempre está fortalecido. Mas eu acho que, independente disso, cara, o Ian Gary saiu gigante. Não dá nem para, sabe? O Ian Gary saiu gigante. É o que eu posso falar. O Ian Gary saiu gigante. Saiu gigante. Tanto que, né, quer dizer, depois de atender, como você fala, o telefone vermelho 2 vezes, o cara me sai de uma guerra dessa, machucado, ele e o Prates bastante machucados, né, uma guerra, uma porradaria de 5 rounds, praticamente toda em pé. O cara chega na press conference e diz que porra, tá disponível, né, para a luta do dia 10 de maio para o UFC 315. Quer dizer, o cara realmente... E o Dana responde dizendo que ele será o reserva, né, Carlão? Não tem outro... Qual é outra coisa que o Dana White pode falar depois do cara o cara quase vencer o bicho-papão da divisão, quase, por pouco, se tivesse um pouco mais de jiu-jitsu, um jiu-jitsu mais refinado de ajuste, teria vencido o Shavkat. Ponto. Aí o cara vai e pega o novo bicho-papão, o cara que está crescendo, o Pac-Man, comendo todo mundo ali, aí ele pega o cara, domina o cara, luta a luta do cara e ganha. Brother, o que ele pedir vai, meu amigo. O que ele quer? Ah, o show do Belo? Dá o show do Belo para ele. É verdade, aqui o Marcos Farias fala aqui, Carlão, o que você achou da raspagem do Carlos Prates? Caiu na montada, quase liquidando a fatura. Não, ele é muito bom de jiu-jitsu, cara. Ele já tinha raspado de gancho. Eu não vou lembrar que luta mas depois eu posso dar uma pesquisada. Ele já tinha raspado de gancho. O Carlos Prates tem um jiu-jitsu bom. E eu sei de pessoas que já treinaram com ele e falam, Carlão, ele tem um bom nível no jiu-jitsu. Ele tem um bom nível no jiu-jitsu, cara. É que as pessoas olham muito o Muay Thai, que é a luta dele, né? A coluna vertebral dele foi forjada no Muay Thai, com mais de 100 lutas. Lutando na Tailândia, inclusive. Mas o Carlos Prates tem jiu-jitsu, cara. O Alex aqui pergunta, eu não sei se ele recuou, né? Mas jogar a pergunta para você. Carlão, me pergunta por que o Prates recuou no final do 5º round, quando ele podia finalizar a luta. Ele deu uma estilingada, só que ele deu uma cansada. Ficou evidente que ele sentiu que ele não tinha mais a energia para definir. Aí ele preferiu segurar um pouquinho para tentar recuperar o gás e o tempo passa. Ele tentou recuperar um pouquinho o gás para voltar, só que o tempo passa e aí também tem o outro lado. Mas eu vi que ele deu uma recuada. Por quê? Porque ele sentiu que ia perder energia. E aí um cara experiente como ele fala, cara, eu posso cansar muito aqui e ainda tomar um triângulo, tomar um bote desse cara. Porque o cara tinha surpreendido ele já na luta dele. Por mais que o Ian Gary tivesse meio abalado ali ao final, cara, ele ficou, cara, se eu for acelerar e eu tô perdendo energia, você sente como lutador. Às vezes você dá uma blitz, aí você dá uma cansação, você começa a sentir seu braço um pouco mais pesado. Aí você tem que, ou você segura o cara ali no grappling para dar uma respirada, ou você dá um passo para trás, dá uma caminhada, relaxa a musculatura para voltar. Só que isso, o tempo corre contra, né? Exatamente, é isso, Carlão. Excelente análise. É isso, galera. Vamos aguardar aí. Com certeza, Carlos Prates vai aprender com essa derrota, vai voltar aí pegando grandes desafios. Deu 2 passos, porque como ele estava muito rápido, né, correndo muito rápido para o título, o UFC estava empurrando ele para uma disputa de cinturão, é evidente pela forma que estava conduzindo ele. Lembra que quem ia lutar com o Shavkat, ou foi oferecido primeiro, foi o Carlos Prates, antes do Ian Gary. Foi primeiro oferecido a ele. Aí, depois que foi oferecido ao Ian Gary levantou o dedo. Lembra desse detalhe? Exatamente. Ou seja, o UFC já estava olhando para o Carlos Prates como um real prospecto, como um cara para disputar cinturão. Ainda está olhando, obviamente, mas desacelera. Peraí, calma, ele precisa realmente mais umas 2 lutas, amadurecer mais, pegar outros caras ali para realmente... Talvez, eu acho que a luta com o Geoff Neal será realizada. Eu acho que vão dar o Geoff Neal para ele na próxima luta. Maravilha. Eu acho. Eu tenho essa impressão.